Salve, salve futigamados, sejam bem-vindos ao canal e aqui nós traremos curiosidades, notícias e muito mais sobre o esporte mais apaixonante do mundo. No vídeo de hoje nós iremos trazer a origem das gírias do futebol, parte 2. No futebol, quando um time ou um jogador demora para repor a bola em jogo ou finge contusão para fazer o tempo passar, popularmente dizemos que ele está fazendo cera. Mas você sabe de onde vem essa expressão? Esse termo começou a ser utilizado em meados dos anos 1500. Foi nesse período que ocorreu a primeira eleição para vereadores no Rio de Janeiro, e todos eles eram remunerados com cera. Isso mesmo, eles eram literalmente remunerados com cera, que na época era muito valiosa e consumida na forma de velas para iluminação em geral, principalmente em dias de festas. Como desde aquela época os políticos faziam o favor de não exercer suas funções de maneira correta e digna, o povo já dizia que eles não queriam trabalhar e só estavam ali para, entre aspas, fazer cera, que é o equivalente a estar ali somente para ganhar o dinheiro deles, sem precisar fazer nada produtivo. E logo esse termo começou a ser utilizado também no futebol. Quando um time aplica uma goleada no adversário ou vence o jogo sendo muito superior em campo, costumamos dizer que a partida foi um chocolate. Essa expressão foi utilizada pela primeira vez no ano de 1981, na partida entre o Vasco da Gama e o Internacional pelo Brasileirão. Esse jogo terminou 4-0 para o Vasco e foi considerada uma vingança pela final perdida pelo Cruz Maltino para o Colorado na final do Brasileirão de 1979. O comentarista Washington Rodrigues, conhecido como Apolinho, usou como exemplo a música El Bodeguero, de Richard Eggs, para descrever o que foi a partida. Na letra da música havia a expressão "toma chocolate, paga o que deve", e a partir de então o termo se popularizou e nunca mais saiu do futebol, ficando inclusive muito famoso na voz de Galvão Bueno. Em um campeonato de pontos corridos, quando o time está na última posição na tabela de classificação e à beira de ser rebaixado para uma divisão inferior, nós o chamamos popularmente de lanterna ou de lanterninha. Essa expressão tem como referência a lanterna vermelha que é utilizada no último vagão dos trens. E não foi no Brasil que esse termo foi usado pela primeira vez, e sim na França durante uma prova tradicional do ciclismo, onde o último colocado da corrida já foi chamado de lanterna vermelha, justamente pela referência à lanterna do trem. E a partir de então, o termo se espalhou pelo mundo e também foi aderido no futebol. O drible da vaca, ou meia-lua, é uma jogada usada no futebol para tentar passar pelo adversário, tocando a bola por um lado e correndo pelo outro para buscá-la. Essa jogada foi uma das mais antigas já realizadas no futebol e já era utilizada desde as primeiras partidas realizadas no Brasil. No início do século XX, quando o futebol começou a se popularizar, como ainda não existiam os campinhos e estádios que temos hoje, os jogos aconteciam em áreas de vegetação e pastos, onde geralmente ficavam os animais. Com isso, era comum que no meio da partida, os animais começassem a invadir o jogo, e os jogadores criaram essa jogada como um meio de se desvencilhar dos bichos, e posteriormente começou a ser utilizada também contra os adversários. E pelo fato de ter sido criada para enganar os animais que vinham para cima, ficou popularizado como o drible da vaca. No futebol, quando vemos gols incríveis e que são raros de se assistir, costumamos dizer que foi um gol de placa. Inclusive, essa expressão é citada na ótima música Fio Maravilha do Jorge Benjor, que com certeza vocês conhecem.
Essa expressão foi utilizada pela primeira vez pelo jornalista Joelmir Betting em 1961 para homenagear um gol marcado pelo Rei Pelé. Na época, o jovem jornalista acompanhava uma partida entre Santos e Fluminense no Maracanã, vencida por 3-1 pelo Peixe. Depois de ver o Pelé marcar um golaço driblando o time inteiro do Fluminense, o jornalista decidiu tirar dinheiro do próprio bolso e mandou confeccionar uma placa de bronze que dizia: "Neste campo, no dia 5 de março de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã." Após essa homenagem, a expressão se consolidou e é utilizada até hoje no futebol. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Peço a gentileza, caso tenham gostado do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!